pessoal, Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. e hoje a gente vai falar sobre os jogos mais lendários da história dos videogames. Claro, não vão ser todos, mas também ninguém aguentar meia hora olhando pra essa cara. Vamos seguir. A gente vai falar sobre jogos que marcaram a história dentro de 5 gêneros que a gente escolheu. Esses gêneros são ação, plataforma, luta, survival horror e corrida. Basicamente o que a gente vai fazer é falar de um jogo que a gente acha que tem um destaque nessa categoria em si. E vamos dar uma explicação sobre o porquê disso. Então, fiquem até o final, quem sabe o jogo favorito de vocês aparece. Então, primeiramente, a gente vai falar do Doom. Sim, aquele jogo que roda em qualquer lugar e recentemente até em Airfryer. Realmente, não duvidem do poder do Doom, ele roda em qualquer lugar. O Doom foi o primeiro jogo da série, ele foi lançado originalmente em 1963 e foi lançado exclusivamente para PC na época, mas depois ele recebeu vários portes e hoje em dia tem a fama de rodar em todo lugar, né, como eu já falei. Tá, vale ressaltar de que o Doom está nessa lista não só pelo fato de rodar em qualquer lugar, porque rodar em bactérias é impressionante por si só, mas nós estamos falando de outra coisa, estamos falando do fato de ele ser o pai dos FPS modernos. É, ele foi lançado numa época que o FPS não era uma moda que nem é hoje em dia. Até porque as limitações do hardware da época não permitiam muito bem isso, né? A gente tava falando da época do Super Nintendo, né? A quarta geração. Então, ele é bem limitado o que você podia fazer no console. Então, os FPS não tinham essa popularidade e foi meio que o pai deles, né? Pra ser sincero, eu olho pro Doom e vejo ele sendo meio que filho único naquela época. Porque dificilmente você consegue encontrar algum jogo ali parecido com o Doom e não ter vindo depois, não copiar o sucesso dele naquela época. Justamente, acaba que ele marcou a história porque ele foi completamente inovador para a época dele, à frente do seu tempo. Tava tão à frente que agora, hoje em dia, ele roda em qualquer lugar. Piano, teclado, bateria... Smartwatch, Airfryer, bactéria, PDF. Não vai surpreender em nada, daqui a pouco o Doom rodar dentro do Doom tá rodando dentro do Doom. De quando já rodaram o Doom dentro do Doom, O próximo jogo da nossa lista é Super Mario World. com certeza é o jogo que marcou a infância de muita gente. É o jogo do Mario, dos anos 90. Quem nunca ouviu falar do Super Mario World não teve infância, cara. O jogo foi lançado originalmente em 1991, exclusivíssimo no Super Nintendo e até hoje. Vale ressaltar de que também foi um dos títulos inaugurais do Super Nintendo, mostrando a que veio. Acontece muitas vezes de um jogo ser lançado junto com o console pra popularizar e até pra vender mais, que nem vão fazer agora com o Super Mario Kart World, que vai ser lançado junto com o Nintendo Switch 2. E também aconteceu na época do Xbox 360 quando lançaram o Kinect. Você teve o Kinect Adventure sendo lançado junto com o Kinect. Ninguém merece pagar sei lá quantos reais e poder não fazer nada, só olhar pra uma tela vazia esperando a hora de comprar um jogo pra isso. E o Super Mario World foi esse jogo, e nem eu disse, quem nunca jogou esse jogo não teve infância. O jogo é simplesmente absurdo, é um clássico, não tem como dizer que esse jogo não é especial. Ele marcou a memória de muita gente, marcou a infância de muitas pessoas. Ele é incrivelmente especial porque ele pega uma época boa do Mario. Ele tinha acabado de vir depois do Bros 3, que também era incrível. E assim, o jogo ele é simplesmente incrivelmente bem feito. Você percebe os pequenos detalhes até os grandes detalhes, cara. Mecânicas muito bem exploradas, level design muito bem aplicado. O jogo é simplesmente marcante. Muitos detalhes que eles deixaram no jogo, né? Um monte de atalhos pra você pular os jogos, a Star Road. É muita coisa, cara, nesse jogo. E o jogo é simplesmente uma obra de arte. É literalmente a experiência definitiva de um jogo de plataforma em 2D. E na sessão luta nós não tínhamos como colocar outro, senão um jogo que definiu o gênero. E bom, Street Fighter 2 ele merece esse título. Ele merece o título de lendário porque ele redefiniu o gênero de luta. Se não fosse por ele, literalmente o gênero não existiria. Acontece que na época do Street Fighter 2 os jogos de luta eram simples até demais. Você literalmente só batia no cara e desviava e repete. Você tem um comparativo do Street Fighter 1 que era completamente diferente do Street Fighter 2. O jogo ele é fantástico, ele adicionou uma mecânica que ficou até hoje em praticamente todos os jogos de luta existentes, que são os combos. Foi o primeiro jogo da história de luta a aplicar combos. Você podia bater na pessoa, você podia acertar outro ataque seguido para fazer um combo ali. E isso veio no Street Fighter 2 com uma mecânica. O legal é pensar que tudo isso começou como um erro, mas vendo o quão bom isso era pro jogo, ele acabou ficando. Bom, acontece que essa mecânica adicionou muita densidade pro jogo. Um jogo de luta assim como é o mesmo que Multiplayer sem bola. Realmente, é difícil imaginar algum jogo de luta que você consiga olhar pra ele e dizer este é o melhor. Mas, já que nós estamos falando de um tópico lendário, não tem como não olhar pra esse jogo e não dizer esse daqui é o jogo lendário de luta. Bom, agora sobre os jogos de survival horror, não podia ser outro senão o Resident Evil 4. A gente tem muitos jogos de survival horror fantástico,
tá que nem próprios outros jogos da franquia Resident Evil que vieram antes dele, ou Silent Hill 2, essas coisas, mas esse jogo foi absurdo. Realmente ele merece o título de lendário, não só por ser o favorito de muita gente que está assistindo, não só por ele ter ganhado o prêmio de jogo do ano, não é só porque o remake quase ganhou o prêmio de jogo do ano, não é só por ser um dos jogos mais vendidos da franquia, mas também porque literalmente criou uma mecânica que é usada em centenas de outros jogos. A câmera no ombro foi uma coisa revolucionária na época. Acontece que na época antes do Resident Evil 4 você tinha cenas pré-renderizadas nos jogos do Resident Evil, como se a câmera estivesse no teto, digamos assim, olhando pra você. Aí você via assim, você andava um pouquinho, a câmera mudava, era uma câmera estática. Mas com o Resident Evil 4, eles tornaram a câmera dinâmica ficando mais ou menos atrás do ombro do jogador. O Resident Evil 4, ele já merecia o título só pelas mecânicas, só pelos gráficos excelentes para a época. Inclusive, cada detalhe que você via no jogo, você percebe que ele foi bem trabalhado, ele não foi uma coisa jogada ao léu. Muito jogo você vê ali que simplesmente do nada acontece alguma coisa que acarreta no evento principal. Aí você vai ver algo que simplesmente aconteceu porque alguém queria que acontecesse, porque não tinha tempo para fazer alguma coisa direito, não tinha tempo para trabalhar, então simplesmente, vamos colocar o protagonista com uma arma ali no meio. Nele tudo tem uma explicação lógica, uma explicação racional. O jogo tem gráficos lindos, ganhou o prêmio de melhores gráficos na época do The Game Awards. O jogo tem mecânicas incríveis. Foi o primeiro jogo que você tinha uma mecânica, né, de zumbis mais inteligentes, cara, muito mais desafiador do que os clássicos. Literalmente os zumbis podiam pegar machado, porque tem um monte de parte do jogo que eles literalmente pegam arma, pegam metralhadora pra atirar em você. Quando você derrotava eles, às vezes eles sofriam mutações nas plagas, cara. É muito bem feito e muito mais denso. Por último, mas não menos importante, nós temos o gênero corrida. O queridinho do público, né? Qual é o jogo? Need for Speed Most Wanted 2005. E bom, temos muitos outros jogos de corrida que tiveram seu nível de importância, tiveram suas revoluções. Temos exemplos assim da própria época de outros jogos que foram impressionantes por algum motivo, como o próprio Gran Turismo com seus 750 carros, ou outros jogos que acrescentaram coisas importantíssimas, como atrito no carro. Mas Need for Speed Most Wanted tem o seu charme. Ele junta o melhor que tinha na época, né? Need for Speed Underground 2 já era um jogo completamente absurdo, fantástico. Eles pegaram o que tinha de bom ali e praticamente melhoraram quase tudo. Tem algumas coisas que pioraram, mas nem tudo é perfeito. A única coisa que fica faltando no Need for Speed Most Wanted, que você sente falta, assim, se você gosta de personalizar o seu carro, é o sistema que foi aplicado no Underground 2. Fora isso, você tem que admitir, o jogo é melhor do que seu antecessor em todos os aspectos. Comenta aí, qual jogo você colocaria como lendário em cada um desses gêneros? E comenta aí embaixo quais gêneros você acha que deveríamos listar para um próximo vídeo. E se você também acha que essa vez só inclui os jogos velhos, comente aí embaixo algum jogo bom, novo. Eu vou pessoalmente ler o comentário e dizer por que ele não está nessa lista.